bom poder encontrar você mais uma vez aqui nos nossos devocionais. Abra sua Bíblia e nos acompanhe na leitura de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nessa semana nós vamos considerar algumas passagens bíblicas sobre Neemias. E nós vamos conhecer melhor esse personagem bíblico. Porque o tema dessa semana será restauração. As palavras de Neemias, filho de Acanias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Ramani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grandes sofrimentos e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias era um homem de profunda piedade. Percebemos que a reação dele diante das notícias tristes foi chorar, lamentar, jejuar e orar. Como isso é importante para a restauração. Como nós precisamos de homens de oração e jejum. Neemias também era um homem de caráter confiável. No verso 11 ele vai dizer sua função, sua profissão. O homem que servia o prato à mesa do rei. Ele não tinha apenas a função de levar e de pôr à mesa, mas acima de tudo, de saber se aquela comida estava ou não contaminada. Para isso tinha que ser extremamente confiável. Neemias era um homem de grandes aspirações. Ele sonhava voltar à cidade de Jerusalém e sonhava tornar Jerusalém um lugar habitável novamente. Neemias, ao longo do seu livro, vai nos mostrar ter uma liderança formidável, admirável. Mobilizou um povo para alcançar seus objetivos, abriu mão de recursos financeiros, a segurança da casa real, lutou contra um mob de chacais. Neemias deixou um legado maravilhoso. Israel experimentou uma grande restauração, porque Neemias não restaurou apenas os muros, restaurou também a vida do povo. A restauração aconteceu em meio a uma crise sem precedentes em Israel. Primeiro aspecto dessa crise que nós vamos considerar no dia de hoje era a crise financeira que levou o povo à miséria. Verso 3: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Eles não só tiveram o cativeiro, eles não só sofreram todas as consequências do cativeiro, mas ainda sobreveio sobre eles um momento tão difícil, e um sofrimento e humilhação tremendos. E nós estamos diante de uma crise financeira, e quem sobreviver à pandemia vai ter que enfrentar agora uma crise financeira incrível. Hoje estamos vivendo um capítulo sombrio da história mundial. Países asiáticos, europeus e o próprio Estados Unidos sofrem com os efeitos da pandemia. Não será diferente no Brasil, provavelmente no Brasil será muito pior. Um dos dilemas principais, de 2020 será a capacidade de governos, instituições financeiras, empresários e empresas e pessoas de lidar com essa crise que já chegou até nós e poderá piorar. O número de desempregados que poderá crescer muito, as falências, e isso tudo é bem assustador.
crise. Muitas pessoas dentro das igrejas estão absolutamente tocadas, mas para superar tudo isso, será necessária uma restauração. E a primeira coisa que nós precisamos restaurar, antes de restaurar o muro, antes de restaurar a cidade, antes de restaurar o bem social, antes de restaurar o emprego em Jerusalém, antes de restaurar a vida naquele lugar, Neemias restaurou a visão espiritual. Tudo começa com oração. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias orou. Neemias colocou sua vida diante de Deus e orou. E acompanhe a oração de Elias no verso 5. Eu disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que grandes alianças e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus descendentes estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitação e habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era o copeiro. Primeira atitude de Neemias diante da crise foi orar. Restauração da visão espiritual. Eu sei que estou conversando com você diante de uma crise financeira sem precedentes. Os números nos apontam para índices que muitos recursos não têm, de tão grave que é. Não só aqui em Bastos, em nossa região, nosso estado, país e no mundo. Mas a restauração financeira, sair dessa crise, começa com a restauração da visão espiritual. Antes do primeiro tijolo, Neemias orou no jejum. Antes de liderar, Neemias se colocou diante do Senhor. Neemias diante dele colocou sua vida. E por isso, para a restauração da sua família, por isso, para a restauração do seu casamento, para a restauração da sua empresa, da sua vida financeira, nós precisamos orar. Antes do primeiro passo, ore, jejue e clame a Deus. Reconheça pecados, reconheça a soberania de Deus e se disponha a fazer a sua vontade e confiar nele. Um dia abençoado.